Salve, salve geral, mais um vídeo. Diego Faia na voz. É o seguinte, galera, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo porque eu vou fazer uma boa definição do que é o acompanhante terapêutico, do que é o acompanhamento terapêutico, a história do acompanhamento terapêutico, porque uma coisa está linkada à outra, não dá para falar de uma e esquecer da outra, tá? Vem junto. E principalmente o que é o acompanhamento terapêutico, o que é o acompanhante terapêutico que ele faz na prática. Na prática. Beleza? Antes de começar a falar sobre esse assunto, eu posso falar com autoridade, literalmente, porque eu trabalho como acompanhante terapêutico hoje, durante o dia e à noite. Tenho a minha formação pelo Instituto Amban, no IPQ, ali nas clínicas, que foi concluída agora em dezembro, como acompanhante terapêutico, especificamente trabalhando como acompanhante terapêutico. Então, assim como o vídeo lá de psicologia do esporte, esse é um assunto que eu posso tratar, e não que as pessoas não possam, mas eu tenho uma certa experiência nesse assunto. Eu trabalho e estudo muito especificamente com essa posição, né? Nessa posição, nessa modalidade. Tá? Eu não vou chamar de profissão, porque o acompanhante terapêutico hoje ainda não é uma profissão. Tá? Ele é uma modalidade clínica. O que é uma modalidade clínica, galera? Ele é um braço, ele é uma vertente do planejamento clínico. Né? Então, hoje, muitas pessoas, um número variável, e em profissões variáveis, podem ser acompanhantes terapêuticos. Até porque, como eu disse, ainda não existe uma formação específica e você vê muitos técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, psicólogos sendo acompanhantes terapêuticos, é claro, com uma orientação e estando no mundo da saúde mental, para que minimamente essa pessoa consiga ter uma noção do que é o acompanhamento terapêutico. Mas digo para vocês, nem todo mundo entende, muita gente fala e pratica, mas de certa forma, de forma organizada, entender todo o processo do acompanhamento terapêutico, nem todo mundo entende. Vocês vão achar poucos artigos sobre acompanhamento terapêutico, mas, galera, é uma coisa que está crescendo muito aqui no Brasil. Você que estuda psicologia, enfermagem, você que está vendo esse vídeo com interesse em saber o que é uma coisa que está crescendo muito, 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 muito. Eu me formei como psicólogo, eu trabalho atualmente como acompanhante terapêutico e, assim, executo, lógico, a psicologia dentro desse processo, mas, cara, eu amo acompanhamento terapêutico. Atender em sala, atender no set clínico, para mim, não é tão prazeroso, então eu gosto mais de estar como acompanhamento terapêutico. E o salário, eu vou dizer para vocês, não altera tanto, tá? Altera tanto. Tem variáveis que eu ganho até mais como acompanhamento terapêutico. Vou tirar esse óculos aqui, porque eu insisto em filmar de óculos só para mostrar que eu tenho um óculos bonito, claro. E tem variáveis que eu ganho muito mais como acompanhante terapêutico que como psicólogo. Tá? Depende muito. Mas beleza, vamos lá, uma história. O vídeo vai ser longo, como eu já disse para vocês, né? Mas eu vou dar uma definiçãozinha bem legal, bem clara e específica para vocês sobre esse mundo do acompanhamento terapêutico. O que acontece, galera? A história do acompanhamento terapêutico. Em meados da década de 80, né, no início do movimento da luta antimanicomial, você tinha as pessoas agora lutando e querendo que aquelas pessoas que eram institucionalizadas, que eram dadas como loucas, como perigosas, né, fossem, sim, agora reinseridas na sociedade, preservando a saúde e a subjetividade daquela pessoa, né, a identidade daquela pessoa, que identidade era uma palavra nessa época que para essas pessoas era inegável que não existia. E existia, claro, mas a sociedade não respeitava. Então, assim, vamos lá. E você tinha pessoas agora querendo que seus familiares, seus amigos, pessoas queridas que tinham problemas psicológicos não fossem institucionalizadas, não fossem isoladas da sociedade. Gente, tem um cara buzinando muito alto ali fora, então desculpa. Não fossem isoladas da sociedade, que tivessem suas características preservadas e a sua saúde mental promovida. Então você começa a luta antimanicomial, meados de 80. E é legal falar da luta antimanicomial porque os nossos amigos argentinos que começaram com acompanhamento terapêutico, eles notaram que, peraí, esse cara está saindo da instituição e está indo para casa, né? Como que a gente vai lidar com ele agora? Como que a gente vai lidar com ele? O que a gente vai fazer para ajudar essa pessoa? Ajudar a família dessa pessoa, ajudar o sistema social a lidar com essa pessoa no mundo lá fora. Então, o que eles pegaram? Os argentinos começaram a fazer? Eles começaram a mandar os enfermeiros na casa dessas pessoas. Né? Eles começaram a mandar os psicólogos na casa dessas pessoas. Os psiquiatras, eles passaram a ir na casa dessas pessoas, atendê-las na casa delas, no ambiente delas. E, galera,
o que aconteceu? Houve muita evolução, houve muito resultado. Por mais que o acompanhamento terapêutico seja algo recente, que está começando a florescer agora aqui no Brasil, e isso é muito legal porque é uma coisa maravilhosa que está nascendo aqui na América do Sul. No Brasil está crescendo muito forte, já tem muito forte na Argentina, mas outros países do mundo estão começando agora. A gente já tem uma historinha de 10, 15 anos aí no Brasil, mas outros países como a Europa, continente, como o continente europeu, que vai com certeza executar isso lá, os americanos, eles estão começando agora. É muito recente esse processo lá. Então, assim, a gente está na frente. É uma das poucas coisas que a gente está na frente em questão de evolução, né, na saúde mental. E aí eles notaram que houve muito resultado. Houve coisas assim maravilhosas acontecendo com aquelas pessoas. Então eles começaram a fazer com mais frequência, isso foi se expandindo na América do Sul, chegou aqui no Brasil, está sendo bem executado aqui no Brasil. Como eu disse, está florescendo, está crescendo muito forte agora no Brasil, o movimento de acompanhamento terapêutico. Tá? Eu creio que daqui a uns 10 anos, 8, 12 anos, vai ser reconhecido como uma profissão, vai necessitar de uma formação específica, porque hoje já temos a formação específica para acompanhamento terapêutico. Não temos uma questão legislativa afirmando que o acompanhamento terapêutico, o acompanhante terapêutico, ele é um profissional dessa área específica. Hoje ele é só uma extensão. Beleza? Já falando para vocês um pouquinho sobre a história, falando um pouquinho mais sobre a história, agora vamos definir o que é o acompanhante terapêutico. Qual é o diferencial do acompanhante terapêutico? Primeira coisa, cara, o diferencial específico, assim, eu quase falo palavrão, mais legal do acompanhante terapêutico é que ele vai fazer o uso de uma coisa chamada setting terapêutico. Setting terapêutico. Só que não é o setting terapêutico que você imagina, que eu imaginei quando eu comecei a psicologia também, que é a salinha, né? A salinha, o quartinho, ou a clínica com a porta fechada, né? Ou aquele lugar que você vai ser atendido num lugar fechado. Não. Setting terapêutico é basicamente qualquer lugar que você usa para que haja um movimento terapêutico, haja uma evolução terapêutica para aquela pessoa. E o setting terapêutico, ele pode ser variável. Né? Eu posso usar, e eu uso isso literalmente como profissional, eu digo para vocês que funciona bem. Eu uso shopping como setting terapêutico. Eu uso parques como setting terapêutico. E deixa eu ver outros lugares inusitados, festas, baladas como setting terapêutico. Né? E agora não, no tempo de Covid é mais complicado, mas o acompanhante terapêutico, ele tem esse viés, esse potencial que outros profissionais não têm. Então você vê muitos psiquiatras, muitos psicólogos pedindo o auxílio do acompanhante terapêutico em alguns casos. Por quê? Vamos dizer, eu vou dar um exemplo rapidinho para vocês, jogo rápido. Fobia social, o cara tem fobia social. Ele não consegue sair de casa, ela não consegue sair de casa, ele não consegue ir na esquina comprar pão. Tá? O que o cara faz? Ele vai ficar levando esse cara à força, praticamente à força, num setting clínico, né, numa sala para ser atendido por um psicólogo, por um psiquiatra, dificílimo, dificílimo. Então o acompanhante terapêutico ele tem um viés. Não, peraí, a família vai contratar um acompanhante terapêutico. Bem instruído, bem organizado e com um planejamento terapêutico. Por isso que eu estou falando que vai precisar de uma formação específica lá na frente. Hoje tem muita gente que não sabe o que é um planejamento terapêutico. Vai fazendo a rodo aí e isso é perigoso. Então tem um planejamento terapêutico, ele entra. Digo para vocês porque eu já fiz isso. Então, peraí, eu vou na casa dele falar com ele. Vou primeiro iniciar um vínculo terapêutico com ele. Primeiro eu vou começar a me conectar com esse sujeito, vou entender a história dele, entender os porquês, ouvir esse mundo em que ele vive, né? Entender esse ambiente que ele vive. Não, peraí, vamos jogar o lixo hoje. É bem prático isso. Vamos jogar o lixo, só jogar o lixo hoje. Vamos lá fora jogar o lixo. Ah, não consigo. Vamos jogar o lixo. Vamos sair ali fora, pelo menos, para olhar o sol. Beleza? E eu digo para vocês que funciona e pode ser executado, porque eu já passei por isso. Eu já trabalhei nesse mesmo movimento. E daqui a pouco você começa meses de trabalho, usa a rede também, psiquiatra, usa psicólogos, familiares, outros familiares são uma peça fundamental. E quem sabe daqui a pouco esse cara não está indo no shopping. Quem sabe daqui a pouco esse cara não está indo no parque. Ele não está indo comprar uma pizza. Ele não está saindo da casa dele para comprar os pães que ele já não fazia mais. Quem sabe ele não volte a trabalhar. Então, assim, é o acompanhante terapêutico que vai usar esse setting. Qual é o setting que eu estou falando para vocês aqui? A casa do cara. O mundo do cara. A rua. Isso tudo é setting terapêutico. Isso tudo o acompanhante terapêutico faz e faz com excelência. E ele faz com excelência se ele for bem instruído, como eu estou dizendo. Se ele tiver um plano terapêutico. Senão ele
E tem muito profissional, assim como tem profissionais de outras áreas que vão entrar muito cara que vai fazer um trabalho bem aleatório. Planejamento terapêutico. Então, o acompanhante terapêutico, ele vai fazer esse movimento, galera, certo? E isso é revolucionário. Isso é revolucionário. Porque a gente tira o cara da visão de que o mundo de saúde mental é dentro de uma instituição. Literalmente. A gente passa agora a ter o acompanhante terapêutico como foco ou como um braço muito forte nessa evolução terapêutica de cada cliente. Ok? Definir história, o que é acompanhante terapêutico, eu vou falar um pouquinho sobre algumas modalidades dentro desse perfil. Eu executei. E vou dizer para vocês que eu sou muito grato, né? E para não estender demais o vídeo, eu vou tentar ser bem breve. Eu trabalho como acompanhante terapêutico há basicamente quase 3 anos, e incluindo o tempo que eu não era formado, né? Que eu já tinha começado o curso de acompanhante terapêutico, não estava, formado pela faculdade, e eu já trabalhava como acompanhante terapêutico. Trabalhei em clínica psiquiátrica fechada como acompanhante terapêutico. Vou dizer para vocês que é um pouco muito, vou usar essa frase, um pouco muito complicado, porque as clínicas psiquiátricas elas têm o viés de fechar, ainda tem muito isso, não são todas, mas elas têm o viés de sim, vamos acreditar que a internação voluntária e involuntária, principalmente involuntária, pode ser boa, e fecham o queridão lá no ambiente, então é complicado trabalhar como acompanhante terapêutico em clínica psiquiátrica por causa disso. Você vai ter profissionais variáveis, você vai ter profissionais que vão respeitar muito a sua voz como acompanhante terapêutico, eles vão te entender, eles vão muitas vezes listar um projeto terapêutico, chegar contigo, botar, inserir você, como já aconteceu comigo, poucas vezes, e você vai ver que vai ter muito profissional que vai falar, amigão, beleza, a família te contratou, valeu, tchau e benção. A gente não quer nem saber dessa sua interação, desse movimento terapêutico que você fez e segue o baile, e isso é uma infelicidade. Mas há clínicas e clínicas, mas as clínicas já têm essas interações com acompanhantes terapêuticos, para o cliente poder sair, às vezes o morador, o residente terapêutico, né, o morador da clínica poder dar uma volta também, poder fazer mais coisas, desenvolver novos repertórios. Isso é bem legal, tá? Isso é bem legal, galera. Bem legal, mas cuidado, se você for fazer isso, estude, entenda, porque você pode, já aconteceu comigo inicialmente, foi onde eu comecei, ser induzido a cometer alguns erros. Por que ser induzido a cometer alguns erros? Porque é isso. A clínica psiquiátrica, muitas vezes, ela acredita em coisas que a revolução, que o movimento antimanicomial lutou para destruir. Então, assim, cuidado, para você não apoiar algumas coisas que já foram usadas e não são usadas mais, não são boas. Beleza? Outro lugar que eu trabalhei como um acompanhante terapêutico, e esse é o principal lugar, como realmente um acompanhante terapêutico dentro de uma equipe de acompanhantes terapêuticos que existe em São Paulo. Eu trabalhei provavelmente na maior e na melhor equipe de São Paulo, tenho muita honra e felicidade de dizer isso para vocês. Ainda estou lá, até mês de janeiro eu estou lá, mas de fevereiro eu estou saindo. Equipe AT, equipe Flux, que a gente chama. Sou acompanhante terapêutico por eles. Há toda uma estrutura, houve todo um filtro para que eu chegasse até lá, houve toda uma listagem, né? Então a gente faz prova, a gente passa por processo de entrevistas, e não é uma entrevista só. É muito difícil entrar, não é tão fácil. E quando você entra, mas você entende por quê. São profissionais extremamente especializados em acompanhamento terapêutico. E há muitas equipes no Brasil hoje em dia que fazem esse trabalho, principalmente no Sudeste. A equipe AT, ela faz isso. E ela trabalha tão especificamente que eles trabalham com uma modalidade na psicologia, que é o acompanhamento, que é o behaviorismo, que é a análise do comportamento, que é uma linha na psicologia, e eles seguem à risca isso, eles trabalham só com análise do comportamento. Tanto que foi um dos aspectos que me colocou lá, falaram se eu conseguia fazer isso, eu disse que sim, e é realmente uma linha que eu venho trabalhando aí com mais facilidade. E lá, galera, eles têm supervisão, eles têm literalmente o acompanhamento profissional, o acompanhamento da equipe, né, desse profissional para saber o que ele está fazendo, como ele está fazendo. Tem a manutenção dos casos, tem a manutenção do planejamento terapêutico, a evolução terapêutica mês a mês. É um trabalho especialmente planejado e bem executado. Os caras são profissionais de ponta no acompanhamento terapêutico. Literalmente, eu acho que é o nível mais elevado que eu consegui encontrar hoje até desse trabalho de acompanhamento terapêutico. Eles levam muito, muito a sério lá.
são contratados por diversas famílias e tem uma rede muito forte com os psiquiatras de São Paulo. Tá? Eles passam por workshops, eles têm reuniões mensais, reuniões semanais, eles têm diversos eventos que fomentam ali, que dão mais arcabouço, mais repertório para o profissional. Né? Então eles falam sobre dependência química, eles falam sobre tudo dentro da abordagem deles, beleza? Isso fortalece e ajuda demais o profissional, ajuda demais, 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 demais. O acompanhante terapêutico também tem suas inseguranças, ele precisa assim, de supervisão, ele precisa assim, de ajuda. Né? Então, essa equipe, eles são mais alto nível, entram dentro de clínicas, trabalham com classes sociais variáveis. É lógico que a classe social mais baixa não tem condições de pagar, isso é fato, tá? Porque realmente o valor é elevado, porque o trabalho é muito específico. Tá? Bom, acho que chega de um pouco de rasgar elogios, os caras são bons de verdade, são muito bons. E ser acompanhante terapêutico por eles me deu assim, uma experiência assim, elevada demais. Eu já tinha uma boa experiência, uma experiência legal. E assim, elevou demais, também penei um pouco até aderir ao sistema dos caras, entender o sistema dos caras. É muita disciplina, mas vale super a pena, beleza? O acompanhante terapêutico lá, ele tem segurança, ele tem uma sustentação, ele tem uma equipe por fora. Coisas que trabalhando sozinho, eu já tive casos sozinhos como acompanhante terapêutico, sozinho, contratado pela família ali, você não tem, você tem que se virar, você tem que buscar supervisão, você tem que penar, você tem que entender o caso, você tem que tentar trabalhar com rede, isso é muito sofrido. Agora, quando você tem uma equipe por trás, isso rola legal. Beleza? E o último ponto sobre essa equipe, né, pelo menos essa equipe que eu estive, é que você precisa de uma formação específica para estar lá. Tá? Você não entra se você não for psicólogo. E se não for psicólogo comportamental. Então o filtro é muito grande. Ou seja, são profissionais de ponta, cara, de ponta. Gente, para fechar o vídeo, eu quero falar sobre o acompanhante terapêutico no CAPS. No CAPS, na rede pública. Né? Por mais que o acompanhante terapêutico não seja uma profissão regulamentada na legislação, você tem várias prefeituras, principalmente em São Paulo, na verdade as melhores prefeituras, as prefeituras mais economicamente, que têm mais potencial econômico, que têm mais força na cidade, com acompanhante terapêutico na rede pública. Né? Por exemplo, hoje eu trabalho como acompanhante terapêutico em Santo André, num CAPS, na verdade eu trabalho num CAPS, especificamente eu trabalho na rede total. Então tem vezes que eu estou na República Terapêutica, tem vezes que eu estou na residência terapêutica, tem vezes que eu estou no próprio CAPS. Então, assim, galera, é uma experiência riquíssima, riquíssima, riquíssima. Trabalho com o público que eu quero, que é a galera não que a outra galera não necessite, pelo amor de Deus, mas a outra galera tem condição de pagar. Né? Que eu estou falando, aquela galera tem mais grana. Essa galera do CAPS não tem. Precisa de um auxílio à família, precisa. E eles têm um diferencial que essa outra galera aqui normalmente não tem, mesmo com bilhões de problemas. Essa galera da Baixa, que eu falo tem pouca grana, eles são sedentos por ajuda, eles são sedentos por esse movimento de fazer algo. É coisa que às vezes essa galera aqui não tem tanto. Tá? E eu não estou falando isso como uma crítica ou como um elogio. Estou falando de uma realidade que eu venho vendo, né, em muitas famílias. Então você pega uma galera ali que realmente não tem nada, não tem nada. Então às vezes você tem que começar do zero. E o CAPS, esse sistema de saúde do SUS, que é maravilhoso, eu acho maravilhoso. Se vocês têm alguma dúvida se isso é verdade ou não, olha o sistema de saúde de outros países. Aí depois a gente entra nessa discussão, que é longa. Então, assim, o CAPS, a República, a residência, ela fornece várias e várias experiências. Não é preciso ter uma formação específica para ser acompanhante terapêutico nessas prefeituras, na rede do SUS, não é preciso. Porém, tem-se uma coisa por trás. Tem uma equipe, tem uma organização, né? Tem liderança, tem hierarquia, tem essa interação com vários profissionais da saúde, como psiquiatras, psicólogos, os cuidadores, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, enfermeiras. Isso é maravilhoso, é muito rico, cara. Ver também aquelas pessoas que estão ali sedentas por ajuda, sendo ajudadas. Você vai na casa da pessoa, então você... às vezes ninguém nunca foi naquela casa para entender aquele contexto. Você vai, chega lá, você olha aquele tanto de estímulo, entende um pouco porque aquela pessoa está agindo daquele jeito, né? Você trabalha com o psiquiatra, é muito, muito rico. Muito, muito rico. Então, assim, galera, acho que eu estendi um pouco o vídeo. Eu tentei trazer
um pouco dessa história, dessa experiência que eu tenho como acompanhante terapêutico para vocês entenderem. Tá? Espero que tenha sido acrescentado, que tenha sido relevante. Se vocês quiserem mais conteúdo, avisem para mim, porque assim como o vídeo de psicologia do esporte, eu também não pretendo fazer tantos vídeos sobre acompanhamento terapêutico. Mas é um assunto que eu tenho uma boa experiência. Pequeno, em curto prazo de tempo, alguns anos, mas eu já tenho uma experiência até que legal. Então, assim, galera, qualquer dúvida, qualquer sugestão, pô, põe aqui, cara. Põe aqui pra gente conversar, bater um papo, pra vocês entenderem melhor e eu puder ajudar e eu também entender melhor a visão de vocês. Beleza? Mas o acompanhante terapêutico, ele é basicamente isso. Ele vai trabalhar o setting. Né? Ele vai usar o setting como diferencial. Ele vai num ambiente que outros profissionais jamais iriam, jamais chegaram aí. Beleza? Então, o acompanhante terapêutico é isso. Ele é diferencial e ele vai crescer muito, cara. Ele vai, eu creio, de novo, daqui a 10, 15 anos, o acompanhante terapêutico ele vai ser tão relevante quanto um psicólogo, quanto um enfermeiro. Ah, pode, é que você está metendo... Não, não tô metendo louco, não, filho. O negócio é bom, o negócio ajuda, o negócio faz diferença. Eu acredito nisso, eu venci isso, eu trabalho isso. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido. Valeu e tamo junto.